muita alegria que retorno a essa cidade. Estive outras vezes aqui também, na primeira igreja Batista Maceió, com o amigo pastor Técio, mas é muita alegria estar aqui com o Roberto. O Roberto tem um lugar especial, Roberto e Cláudia e seus filhos têm um lugar muito especial na minha vida, na vida da Débora. Débora há pouco se comunicando, perguntando por vocês e mandando um abraço. E trago também um abraço da Igreja Batista da Graça em Brasília aos amados irmãos. Alguns membros da nossa igreja, nossa nova igreja, novinha ainda. Completamos um ano, dia 17 de julho deste ano. Então, muito novinha ainda, mas alguns devem estar acompanhando pela internet, a quem também saúdo a esses irmãos lá de Brasília. E trago o abraço da igreja aos queridos irmãos. Orem por nossa igreja, um momento novo para a gente. Eu participei da fundação 3 igrejas até agora, 2 em Salvador, Igreja Batista da Pituba, depois Igreja Batista Metropolitana e agora Igreja Batista da Graça em Brasília. Então essa é a terceira experiência. A única diferença é que agora eu estou com 58 anos de idade, já não tenho aquele vigor que tinha quando da fundação das outras igrejas, mas está sendo uma experiência muito gostosa. Os irmãos terem uma ideia, agora no próximo dia 18 de novembro, nós vamos ter um momento especial na vida da nossa igreja, porque estaremos nos mudando e inaugurando a nossa primeira sede, um edifício alugado, e no dia 18 agora vamos mudar para a nossa sede, vamos fazer uma festa, no dia 15, por exemplo, nós vamos fazer uma festa, mutirão para arrumar tudo. Deus nos abençoou de tal maneira que nós chegamos nesse local que era ocupado por uma igreja presbiteriana, e eles estão mudando para a sede deles própria, não é? Comprada, e Deus então abriu as portas para que nós chegássemos já num templo já arrumadinho. Nós apenas vamos fazer algumas adaptações, mas orem pela Igreja Batista da Graça nesse momento muito especial da nossa história. Feliz de estar aqui com os irmãos. Abra sua Bíblia no texto de Êxodo capítulo 14, versos 13 a 16, com certeza um dos textos mais conhecidos das Escrituras, principalmente do Antigo Testamento, momento muito especial na história do povo de Deus, e desafiador para todos nós, constantemente desafiador a todos nós. Abra sua Bíblia nesse texto, versos 13 a 16, capítulo 14 do livro do Êxodo. Vamos ficar de pé um pouquinho para acompanhar esta leitura que vou fazer, texto da palavra de Deus. Êxodo 14, 13 a 16. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, e estende a mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Palavra do Senhor ao nosso coração nesta manhã. Vamos orar. Pai, esta é a tua hora, nós desejamos ouvir a tua voz, falando a cada um dos nossos corações. Desafio, ó Deus, de viver nestes tempos difíceis, a fé no Senhor inabalável, de vivermos somente pela fé,
Por isso, fala a cada um de nós nesta manhã, no nome precioso de Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos cantar um hino, um pedacinho só, sem instrumentos, só com nossas vozes. É uma oração que fazemos em conjunto. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra lei a ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. Amém. Pode sentar. Esse texto tem a ver com a prática daquela fé de que falamos ontem. Somente pela fé. Eu lembro uma expressão de John Stott, no seu comentário na carta aos Romanos, quando ele trabalha sobre a fé, que em alguns movimentos a ideia de que ela substitui aquilo que são as obras, como se a fé fosse algum tipo de obra através da qual nós cooperaríamos com a salvação em Deus, mas não é isso. John Stott ressalta este aspecto que a reforma nos trouxe sobre a fé, somente a fé, sola fide. Desculpe, ele diz o seguinte: a fé é o olho que o contempla, isto é, contempla Cristo. É a mão que recebe e acolhe a dádiva gratuita. É a boca que bebe a água da vida. Não é obra. É apenas esta atitude de acolhimento do que Deus nos faz. E esse texto trata sobre isso. E nos traz as perguntas sobre fazer ou não fazer a vontade de Deus. Todos nós queremos experimentá-la. E a fé é o que nos move a experimentar de fato a vontade de Deus. Afinal, nós não desejamos andar na contramão dos planos de Deus para nós. Há um estudo dirigido muito interessante, eu creio que os irmãos já conhecem, Conhecendo e Fazendo a Vontade de Deus. E esse estudo nos fala sobre esta experiência de conhecer ou fazer a vontade de Deus. Porque nós muitas vezes pensamos que devemos buscar conhecer a vontade de Deus para então dizermos a Deus: olha, eu já conheço a tua vontade, agora me acompanha aqui, ó Deus, me fortalece aqui para que eu possa realizá-la. E o autor deste maravilhoso estudo, ele nos diz que não é assim, porque fazer a vontade de Deus é identificar onde Deus está agindo, e aí então nós caminhamos junto com Deus na realização da vontade dele e aquilo que ele quer nos fazer. Mas há algo muito importante no comentário deste autor sobre essa vontade de Deus. Ele diz o que é mais fácil quando a gente quer conhecer, por exemplo, um sítio de um amigo nosso. Ele nos dá o endereço e diz: olha, você vai encontrar um portão de cor tal, em tal lugar, assim, assim, você roda tantos quilômetros, vira à esquerda, vira à direita, vira para cá, vira para lá. Isso seria mais ou menos complexo para nós quando vamos pela primeira vez num caminho. Ele diz: o mais fácil seria o seguinte: o proprietário dizer para você: você me encontra em tal lugar, eu acompanho você, você me acompanha e chega onde eu quero. E diz que fazemos a vontade de Deus assim. Nós acompanhamos o Senhor naquilo que Ele está fazendo.
Meus amados irmãos, esse texto nos fala sobre a preparação da travessia no Mar Vermelho. Um enorme desafio colocado diante do povo de Deus. Eles tinham atrás de si os exércitos de Faraó. Diante de si o Mar Vermelho, desafiador. Nós aprendemos algumas preciosas lições sobre este dilema que o povo viveu naquele momento. E é interessante esta imagem, não sei se ela está aqui não se movimentando, mas há esta primeira imagem que é uma visão que nós temos do mar se abrindo. Essa é uma perspectiva. Há uma outra perspectiva, é a imagem seguinte, e que nos mostra uma outra percepção, agora assim. Bom, começou a movimentar, mas parou. Essa é uma outra percepção. Qual é a diferença de uma e de outra? A primeira parece muito mais desafiadora, porque ela é olhada mais de baixo. A segunda parece que não é tanto assim. Ela é vista de cima. Quando nós olhamos os nossos desafios da perspectiva de Deus, as coisas mudam. Não apenas a perspectiva, mas muda a percepção daquilo. As lições que temos a aprender com este momento na vida do povo de Deus. Em primeiro lugar, nós aprendemos a seguinte verdade: há tempo de acampar e há tempo de levantar acampamento. Dos desafios que são colocados diante de nós. Capítulo 14, versos 1 e 2. O povo está saindo já do Egito, da escravidão, daquele tempo de 400 anos em que eles passaram ali na escravidão. E diz assim o texto: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos que se voltam, aos filhos de Israel, que se voltem e acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o acampamento junto ao mar. Qual é a ordem de Deus aqui? Manda que os filhos de Israel se acampem. Acampar junto ao mar. É isso que Deus está ordenando ao seu povo. Acampem, assentem acampamento, esperem. Agora verso 9 e 10 nos mostra que os egípcios vieram atrás do povo de Israel e diz que eles os alcançaram acampados. Que coisa terrível. Quando muitas vezes as experiências que nós vivemos obedecendo aquilo que percebemos claramente como vontade de Deus e trazem problemas. E talvez nesses momentos nós comecemos a questionar por que Deus mandou que eu acampasse, porque Deus me ordenou que eu esperasse. Agora o inimigo me alcançou. Vocês imaginam o que isso ia passando na mente destes israelitas? Agora Moisés vira para o povo de Deus e diz: ficai quietos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Isso quando eles veem os inimigos se aproximando. E aí os irmãos imaginem, veja, Deus manda acampar. O exército de Faraó nos alcança porque acampamos. E agora Moisés nos desafia a ficarmos quietos e ver o livramento que o Senhor hoje nos fará. Afinal de contas, devemos acampar ou devemos marchar? As palavras do hebraico aqui para as duas ideias, marchar e acampar, tem o seu significado muito próximo, né? A Haná, que significa acampar, significa montar as barracas. E a segunda delas, Nazá, que é marchar, significa também puxar ou levantar as estacas de um acampamento. Então, quando se diz marchar, é dizendo assim: chega de acampar, vamos marchar. Meus amados irmãos, diante desta palavra,
de Moisés vem a resposta divina: dize aos filhos de Israel que marchem. Eu imagino que a cabeça de Moisés ficou muito confusa. Afinal de contas, o Senhor não mandou acampar, e ao mandar acampar não mandou esperar. Foi o que eu entendi, Senhor. Ficai quietos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Mas não era isso que Deus queria agora. Deus agora ordenava: dize aos filhos de Israel que marchem. Nós precisamos ter, meus amados irmãos, esta percepção do que Deus está fazendo nas nossas vidas, porque há um tempo de acampar, mas há também um tempo de levantar acampamento. Deus às vezes invade a nossa habitualidade, nos tira da zona de conforto, para realizar algo grande em nossas vidas. Às vezes é tempo de acampar, mas às vezes é tempo de marchar. Segunda verdade que aprendemos aqui é que às vezes Deus nos manda ver para marchar. Outras vezes Ele vai nos mandar marchar para ver. Isso acontece na história do povo de Deus aqui. Vamos lembrar das 10 pragas do Egito. O que acontece nas 10 pragas? O povo precisou primeiro ver. Uma após outra as pragas acontecerem, para que então eles, agora crendo no Senhor que realizar aqueles grandes sinais, eles pudessem marchar. E é isso que acontece. Está descrito no capítulo 14, no versículo 8: porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os filhos de Israel, pois os filhos de Israel saíram afoitamente. Mas eles precisaram primeiro ver as 10 pragas do Egito, para crer que o Senhor faria isso. Eu penso que talvez a gente pode explicar isso pela situação que eles viveram durante 400 anos de escravidão no Egito. Eles não estavam aí, talvez, percebendo o que é que Deus estava fazendo no livramento durante esse tempo. E agora eles precisavam ver que o Deus que os guiava e que os chamava agora a saírem da terra do Egito era o Deus capaz de realizar o impossível. Então eles precisaram ver para marchar. Agora o desafio é outro. Eles precisavam marchar para agora ver. Como é que eu posso saber quando é tempo de ver para depois marchar, ou quando é tempo de primeiro marchar para então ver o mar se abrir? O texto diz assim no verso 13: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, vede o livramento do Senhor que Ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes nunca mais tornareis a ver. Meus amados irmãos, Moisés provavelmente estava aqui refletindo tudo aquilo que aconteceu lá nas 10 pragas. Ele estava em sintonia com aquilo que acontecera no passado, naquele momento inicial. Ora, afinal de contas, Deus vai fazer o milagre, e aí então nós vamos marchar. Esta palavra de Moisés muitas vezes tem sido entendida como uma palavra de profunda fé. Estai quietos, vede o livramento. Aí Deus vem a adversativa divina e diz: não, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Qual é a diferença, meus amados irmãos, entre uma atitude e outra? A diferença, sabe qual é? É que na segunda vez há um imperativo divino, o mover de Deus e não o mover do homem é o que deve nos guiar, irmãos. É o mover de Deus, e nós temos que ter esta sensibilidade para perceber quando é o mover de Deus. A palavra de Moisés parecia, e eu imagino também diante do povo, como uma palavra de muita fé.
Mas não era a palavra de Deus. Às vezes, até nós líderes podemos nos enganar. É preciso ter a sensibilidade para perceber o mover de Deus. Se o povo seguisse o mover do homem Moisés e resolvesse esperar para ver o mar se abrir para depois marchar, o que teria acontecido? Seriam destruídos? Não há como saber. Creio que não. Deus não tiraria o seu povo ali do Egito para acontecer isso, para depois matá-los ou deixá-los morrer ali às mãos dos exércitos de Faraó. Creio que não seria isso. Mas uma coisa é certa: eles não teriam experimentado o poder da fé. Eles não teriam tido esta experiência de marchar tendo diante de si um mar e ver o mar se abrir. A diferença é esta: é o mover de Deus, não o mover do homem, que deve nos levar, meus amados irmãos, a estas experiências de fé que Deus quer nos dar. Mas nunca esqueça, às vezes Deus vai nos mandar esperar, mas muitas vezes Ele vai nos mandar marchar para que vejamos as coisas acontecerem. Salmo 60:12 diz: em Deus faremos proezas. Vamos dizer juntos? Em Deus faremos proezas. Mas quando as proezas vêm de Deus, o mover de Deus, não o mover do homem. Terceiro aspecto, terceira verdade: os imperativos divinos envolvem ações de obediência e ações de fé. Notem o que diz o texto mais uma vez. Então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem, tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. O imperativo divino aos filhos de Israel era este: marchem. Diz aos filhos de Israel que marchem. Nazá, puxa para cima a estaca, arranca a estaca, levanta acampamento e marchem. Só envolvia obediência, só isso. Se marchem. Agora, observem a palavra de Deus a Moisés. Ela começa com e tu. E tu, Moisés, levanta o teu cajado, etc, etc, etc. Esta expressão me chamou muito a atenção. Deus dá uma ordem para o povo todo, mas agora ele vem a Moisés. E tu, Moisés, há uma ordem específica para você. Meus amados irmãos, nós temos que ter esta experiência com Deus. A Bíblia diz que Moisés era amigo de Deus, né? Que Moisés tinha esse relacionamento com o Senhor. Quando ele entrava ali, quando subiu ao monte para ter a experiência com Deus, toda essa experiência dele com o Senhor, ele agora ouvia claramente a ordem de Deus para ele, que diferenciava. Havia uma diferença aqui entre a ordem de Deus ao povo em geral e a ordem específica de Deus para Moisés. São intransferíveis as ordens de Deus para nós. Não tenta transferir para outro. Não tenta transferir para outra pessoa. Deus tem uma palavra específica para você. E essa palavra é intransferível. Agora observe o detalhe: os imperativos divinos de Deus a Moisés. Primeira palavra de Deus a Moisés é: levanta o teu bordão. Tinha implicações de obediência apenas. Levanta o teu bordão, Moisés. Levanta.
Aqui o meu bordão. Só envolvia obediência. A segunda ordem, o segundo imperativo de Deus a Moisés: estende a mão sobre o mar. Envolve só obediência, só isso. Ele só precisava obedecer, mais nada. Envolvia, claro, confiança, que aquele que estava dando ordem era capaz de cumprir aquilo que estava planejando. Mas envolvia, sobretudo, submissão, o reconhecimento que aquele que dizia: levanta o teu bordão, estende a tua mão sobre o mar, era quem tinha autoridade para mandar, quem tinha autoridade para dizer: faz isso ou não fazes. Terceira ordem: divide o mar. E aí, Roberto? Pastor Roberto, levanta o teu bordão, estende a tua mão, divide o mar. Eu imagino que passou na mente de Moisés num primeiro momento: está louco, Deus? Como dividir este mar vermelho? Um dos anos, em minhas viagens a Israel, nós fomos lá no sul de Israel, na cidade de Eilat, que fica exatamente às margens do Mar Vermelho. E nós chegamos lá no final da tarde, eu falei: à noite eu quero entrar no Mar Vermelho. Que de vermelho não tem nada, né? Isso é apenas uma expressão da época. Eu vou entrar no Mar Vermelho. O pessoal disse: por quê, pastor? Eu disse: para ver se abre comigo. Não abriu, não. Mas foi para tentar voltar àquela época quando o povo tinha diante do mar, diante de si, aquele mar enorme, irmãos. E agora Deus diz a Moisés: divide o mar. Sou eu que estou mandando, divide o mar. Ele precisou obedecer, mas ele precisou ter fé, confiança, que o Deus que ordenava era o Deus que ia providenciar os meios, irmãos. Os últimos 3 anos da minha vida tenho passado por algumas experiências, e uma delas foi quando Deus ordenou algo, e eu não tinha percepção do que isso significava, eu não sabia como Deus ia fazer, e Deus fez, está cumprindo a sua palavra, está mostrando que Ele está acompanhando aquela ordem, está mostrando que a porta que Ele abre ninguém pode fechar, que quando Ele dá uma ordem ao seu povo e o seu povo obedece, Ele há de cumprir. Amém, irmãos? É o Deus que nos ordena que não apenas obedeçamos, mas que mostremos a fé. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. O que Moisés esperava? O livramento. O que Moisés não podia ver é como Deus faria isto. Qual era o método de Deus? Ele achou que era o Haná, acampar e esperar. Mas ele estava errado. Era a hora de marchar. M. Bonds escreveu um livreto precioso chamado Poder através da Oração. E lá ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: estamos constantemente empenhados, se não obcecados, em arquitetar novos métodos, novos planos, novas organizações para fazer a igreja progredir e assegurar a divulgação e a eficiência do Evangelho. Essa direção odierna tem a tendência de perder a visão do homem, ou afogar o homem no plano ou na organização, planejamento estratégico. Então ele diz o seguinte: o plano de Deus é usar o homem e usá-lo muito mais do que qualquer outra coisa. Homens são o método de Deus.
A igreja está procurando métodos melhores. Deus procura homens melhores, homens e mulheres de fé, de confiança, que acreditem no Deus que ordenou, é o Deus que há de cumprir. O que nós podemos aprender? Concluindo, é isso. Essas preciosas lições, que há tempo de acampar, mas há tempo também de levantar acampamento. Às vezes Deus nos manda ver para depois marchar. Outras vezes Ele nos manda marchar para depois ver. E finalmente, que os imperativos divinos envolvem ações de obediência, mas muito mais, ações de fé, ações de confiança naquele que nos ordena. Que Deus nos abençoe.